Imagine dois países vizinhos com territórios de proporções relativamente parecidas, mas que por um motivo complicado não conseguem manter boas relações de jeito nenhum, ao ponto de um dos lados não reconhecer a existência do outro. Assim que a gente poderia descrever a história entre Israel e Líbano. O Líbano é uma nação de importância estratégica vital para Israel, tanto do ponto de vista geopolítico quanto histórico. A relação entre os dois países é complexa e tensa, marcada por conflitos, cooperação e interferências que literalmente moldaram a geopolítica do Oriente Médio. Basta observar o mapa para entender que a localização geográfica do território libanês é extremamente importante. O Líbano serve como uma espécie de zona tampão entre o Estado hebreu e a Síria. A estabilidade ou a instabilidade no Líbano pode afetar e ter repercussões diretas na segurança de Israel. Por exemplo, a presença do Hezbollah, um grupo paramilitar xiita apoiado pelo Irã, no sul do Líbano, representa um perigo real e constante para Israel. Antes de continuarmos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para receber mais conteúdos como esse. Apesar de todos os problemas citados, o Líbano possui recursos naturais que são de interesse para Israel. As águas territoriais do Líbano contêm reservas de gás natural que são disputadas entre os dois países. A exploração desses recursos pode ter um impacto significativo na economia de ambas as nações, aumentando ou diminuindo as tensões em relação à delimitação das fronteiras marítimas. Em outubro de 2022, Israel e Líbano chegaram a um acordo histórico sobre a exploração do gás natural que encontraram no mar Mediterrâneo. O acordo, obviamente, foi mediado pelos Estados Unidos e resolveu uma antiga disputa sobre as fronteiras marítimas entre as duas nações, permitindo a exploração dos campos de gás de Karish e Canaan. Segundo o acordo, Israel terá o controle sobre o campo de Karish, enquanto o Líbano explorará o campo de Canaan, com uma parte dos lucros sendo compartilhada com Israel devido à extensão do campo e mais além da linha de fronteira. Este acordo foi visto como um marco importante para a segurança e economia de ambos os países, especialmente para o Líbano, que enfrentava uma crise econômica agravada após a explosão do porto de Beirute. A exploração de gás natural é esperada para trazer benefícios econômicos significativos e tentar reduzir as tensões na região. Mas, infelizmente, não só de economia vive Israel e Líbano. Historicamente, tanto o Líbano quanto Israel têm uma relação marcada por conflitos. Durante a Guerra Civil Libanesa, Israel interveio militarmente no Líbano em várias ocasiões, com o objetivo de combater grupos militantes palestinos e, posteriormente, o próprio Hezbollah. A invasão de 1982 levou à ocupação do sul do Líbano por Israel até o ano 2000. Essa longa ocupação teve um impacto profundo nas relações entre os dois países e na percepção pública no Líbano sobre Israel. Outro motivo de atenção para Israel é o papel da diáspora libanesa, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Essa diáspora desempenha um papel importante na formação da opinião pública e na política externa desses países em relação ao Oriente Médio. Israel, portanto, tem interesse em como o Líbano é percebido internacionalmente e em como as políticas dele em relação ao Líbano podem afetar a segurança e os interesses de Israel. Mas é interessante pensar que, apesar das tensões atuais, no passado, especialmente em tempos antigos, existem relatos de cooperação entre as duas regiões. No Antigo Testamento, há uma relação significativa entre os reis de Israel e o rei de Tiro, uma cidade portuária no atual Líbano. Durante o reinado de Davi, ele formou uma aliança com o rei Irã de Tiro. Essa aliança foi mantida e fortalecida durante o reinado de Salomão. Salomão se beneficiou dos recursos fornecidos por Irã, especialmente o cedro, que foi usado na construção do Templo de Salomão e do Palácio Real. Essa colaboração entre os reis de Israel e o rei de Tiro foi um exemplo de como as relações diplomáticas e comerciais eram estabelecidas na época. Hoje, em termos de segurança, a fronteira entre Israel e Líbano é uma das mais militarizadas do mundo. A presença de forças de paz da ONU, como a UNIFIL, foram uma tentativa de manter a paz e a estabilidade na região, mas, infelizmente, não parece ter sido suficiente para evitar conflitos ocasionais e alguns até mais graves.
Assim, a eficácia dessas forças é frequentemente questionada e incidentes graves na fronteira entre os dois países, infelizmente, ainda são comuns. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.